Aleluia. Aleluia. Pode sentar, toma o seu lugar. Muito feliz de estar aqui nessa noite. Tenho certeza que vai ser uma bênção. Estou bem despreocupado com o horário, até porque eu vou para mais longe. Então tô tranquilo. Fala pro teu irmão, fica tranquilo. Abra a sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 19. É o texto que eu quero dividir com você nessa noite. Tenho sido muito ministrado por esse texto, tenho sido muito tocado por esse texto, tenho falado dele toda oportunidade que tenho, e é o que eu quero dividir com você nessa noite. Se é que a gente está fazendo o que dá, ou a gente está fazendo para aquilo que Deus nos chamou para fazer? Se é que a gente está fazendo tudo que Deus tem para nós, ou a gente está dando adaptado naquilo que Deus nos chamou para fazer? Eu acho interessante. E esse texto, ele traz isso para nós. Eu vou ler vários versículos, amém? Tem alguns pregadores que quando leem pouco falam muito, outros que quando leem muito falam pouco. Eu falo muito quando leio pouco, falo muito quando leio muito. Então, não tem jeito. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior das províncias da Ásia e chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns cristãos e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? E eles responderam: nós nem mesmo sabemos o que é o Espírito Santo. Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista. Respondeu então Paulo: João batizou aqueles que se arrependiam dos seus pecados, e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isso é, Jesus. Depois de ouvindo isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. E aí Paulo pôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles, e começaram a falar em outras línguas, e anunciaram também a mensagem de Deus. Esses homens eram mais ou menos 12. É sempre 12, né? Sempre 12, né? Sempre 12. Deus tem um negócio com 12. 12. Podia ser tanta gente, tantos números, é 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo, e ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditando, e em frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levou os cristãos consigo e começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto judeus como não judeus, ouviram falar da mensagem. Pula para o versículo 17. Todos que moravam em Éfeso, judeus e não judeus, souberam disso, e eles ficaram com muito medo, e o nome do Senhor Jesus se tornou muito poderoso e muito respeitado. Então muitos que creram vinham e confessaram publicamente as coisas más que haviam feito. E muitos daqueles que praticavam feitiçaria juntaram os seus livros e trouxeram para queimar diante de todos. Quando calcularam o preço dos livros, o total chegou a 50.000 moedas de prata. Assim, de maneira poderosa, a mensagem do Senhor era anunciada e se espalhava cada vez mais. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te louvamos. Que teu Espírito flua na nossa direção hoje, que possamos ter o entendimento daquilo que tu quer para nós nessa noite, em nome de Jesus, amém. Eu fico impactado com esse texto. Eu não sei se você também fica com esse relato, que Paulo chega numa igreja que já existe, né? Ela já funciona, a igreja funciona, a igreja está acontecendo, mas ela é uma igreja que está parada, ela é uma igreja não funcional. Era uma igreja que estava ali e se parecia mais com um clube do que realmente com uma igreja que Deus levantou na terra. Quando você para, e esses dias aconteceu um negócio bem legal comigo. Tem uma coleção de livros chamado A História da Patrística, da capa verde. É uma coleção de livros, ele custa um dinheiro assim, muito legal. Não vou falar o valor não, mas assim, eu consegui
essa coleção, né? E aí, sabe assim, quando você quis um negócio durante muito tempo, assim, eu consegui a coleção e consegui muito barato, um preço bem legal. Pá, a presbítera Patrícia viu os livros assim, eu falei, caraca. Aí quando eu estava vendo esses livros, chegou uma pessoa e me ofereceu um valor pelos livros, assim, o dobro do valor, 3 vezes o valor que eu comprei e mais caro ainda do que vende na loja. Eu ainda falei assim, tem o frete, né? Se comprar na Amazon, tem o frete. Aí eu fiz o cálculo do frete, o livro não ficou na minha casa nem 3 horas. A coleção entrou assim, ó, e saiu. E eu sempre falei assim, cara, que eu queria ler tanto esses livros, e os livros passaram pela minha casa. Aí a minha esposa, não, vai, deixa, vai. Fulano, vem pegar logo aqui, deixa esse livro embora, e não cabe mais nada. Aí eu falei assim, poxa, eu queria ficar só com um para ler o comecinho da igreja. Não, tudo, porteira fechada, nem abre. Aí foi tudo embora. Mas quando você estuda a história da igreja, quando você estuda a história da igreja de Éfeso, você não se toca nessa história, não toca no início dessa igreja. Quando você vai ler a história dos pais da igreja, que relatam sobre a igreja de Éfeso, toda a história contada, ela acontece depois da manifestação do poder de Deus. Tudo o que aconteceu antes, nós não sabemos. Eu não sei o que eles faziam, mas eu fico imaginando que uma igreja sem o Espírito Santo, eles brincavam de adedanha. Eles se reuniam para jogar buraco, jogar war. Tem um pessoal, né? Os jovens se reúnem para jogar war, né? Um videogamezinho. Pá, é uma paradinha assim, né? Era um clube. A gente se reunia, batia um papo. E aí você precisa entender o contexto. Por quê? Porque a cidade de Éfeso é uma cidade portuária, ela é visitada por pessoas do mundo todo, e a cidade de Éfeso é extremamente idólatra e prostituta. Tinha uma deusa chamada Diana, ela tinha vários seios, e os seios significavam a deusa da fertilidade. As suas sacerdotisas ficavam na porta do seu templo, e uma vez por ano na festa, os homens iam até aquele lugar e tinham relações sexuais naquele lugar. Meu irmão, é a mesma coisa do que tu ter uma igreja onde está cercada pelo pecado, tipo Cabo Frio no verão. As pessoas vêm para cá para passear de barco, para sair, para viajar. Ninguém quer saber da igreja. E aí, como é que Éfeso estava? Tipo o Rio de Janeiro, né? A grande maioria das igrejas faz retiro no carnaval no Rio com medo de perder os irmãos. O samba. Tem um bloco no carnaval no Rio de Janeiro no sábado chamado Cordão do Bola Preta. Quem conhece? Quem conhece? Levanta a mão. Entendi. Eu nunca fui, graças a Deus, nunca fui. Meu irmão ia todo ano meu irmão se desviava no carnaval. Tinha um amigo chamado Alex, que tocava campainha no sábado, eu já sabia, meu irmão vai pro Bola Preta com o Alex. Aí eu falava, não tá não. Ele, tá sim, mentira! Me chamava de pastor Igor, tô aqui. Aí meu irmão ia. Quando meu irmão voltava, meu irmão falou assim, dava para fazer um culto, tinha ministro de louvor, tinha ex-pastor, tinha músico. Eu falei, o baterista também, né? Baterista também. Meu irmão é baterista. E aí, como é que você vive? A igreja de Éfeso era uma igreja que tinha medo, antes de Paulo chegar, era uma igreja que tinha medo do que acontecia na cidade. Eu usava um termo militante, não pode usar, né? Porque a esquerda tomou conta, né? Mas era uma igreja que não estava indo para fora, evangelizando, vivendo o evangelho. Era uma igreja que estava legal, eles estavam confortáveis, até que Paulo chega naquele lugar. Um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, ele sacode as estruturas. Um homem cheio do Espírito Santo, olha, ele não deixa você em paz. Por quê? Quando você encontra alguém mais cheio do Espírito Santo que você, primeira coisa, tu já fica pensando no que tu vai falar perto dele. É ou não é verdade? Quem trabalha no encontro com Deus há muito tempo aqui, levanta a mão. Levanta a mão. Como é que a gente ficava perto da Bispa Perezinha? Como é que a gente ficava perto da Bispa? Se eu contar aqui, o pessoal acredita. Cheia de Deus. Como é que a gente ficava perto dela? Né? Nem fala, não respira. Vou falar. Não fala, não respira, não pensa. O Everton fala assim, quando tu vê ela, tu vai pro outro lado. Quando ela vier daqui, tu corre para lá. Quando ela só faz o que ela mandar. Deixa eu te falar uma coisa. Pessoas cheias do Espírito Santo,
elas nos desafiam. Quando Paulo chega naquele lugar, o pessoal falou assim: chegou mais um líder, vai fazer a dupla, que legal, agora vamos jogar a suequinha, a gente precisa agora de mais um. Quando Paulo chega, ele fala assim: eu não vim participar disso, eu vim acabar com isso. Eu vim acabar com isso aí. Vocês conhecem o Espírito Santo? É de beber? Isso é jogo? Isso é tabuleiro? Como é que é isso? Não. Se for, a gente não conhece nada. É engraçado esse texto. Você não consegue, eu não consigo imaginar como que Apolo passou pelaquela igreja e levantou. Eu acho que Apolo, ele é demais. Porque como é que ele consegue abrir uma igreja sem falar do Espírito Santo? Gente, eu tinha muita raiva de Apolo. Falava mal dele um tempão. Mas depois, rapaz, olha, é difícil abrir uma igreja com o Espírito Santo. Tu imagina sem falar dele. Reuniu o pessoal numa cidade idólatra, prostituta, de viagem, sem o Espírito Santo. Apolo era o cara, ele conseguiu. Mas quando Paulo chega, ele não está satisfeito com isso. Eu vou batizar vocês de novo. E agora eu vou botar a mão na cabeça de vocês. Eu fico imaginando. Imagina comigo, irmãos. Você imagina assim? Você imagina a Bispa Vera indo ministrar na presbiteriana. Aí ela fala assim: dobre o joelho que eu vou botar a mão na cabeça de vocês. Aí o pessoal: vai acontecer o quê? Nada. Vai acontecer nada. Não sei, não me respondo por mim. E aí, a Bíblia diz que Paulo coloca a mão sobre eles e desce o Espírito Santo sobre a igreja. O que acontece? Olha só, e aí eu quero... eu me perdi na hora. O que acontece? Primeira coisa que Paulo faz: fecha a igreja. Isso é loucura. Primeira coisa que Paulo faz: levanta todo mundo. E aonde é a sinagoga? Vamos para a porta da sinagoga. Paulo, cheio do Espírito Santo, pega 12 homens e tira eles de quatro paredes e leva para pregar o evangelho. Acabou o acabou a gracinha, acabou a amizade, acabou a resenha. Todo mundo pregou o evangelho. Eu acho que a gente está fazendo muita resenha e pouco evangelismo. Muita resenha e pouco evangelismo. A gente se reunia para decorar versículo bíblico. Eu tenho um amigo, eu falei dele esses dias. Ele é delegado federal em Brasília hoje. Josué, uma das pessoas mais fantásticas. Eu vou até ligar para ele esses dias. É uma das pessoas mais fantásticas que eu conheci. Um dos homens de Deus mais fantásticos que eu conheci. Louco, quando ele estava no mundo, ele fumava assim 20 baseados por dia. Ele aceitou Jesus, no outro dia ele parou de fumar maconha, começou a ler a Bíblia. Aí antigamente, hoje não tem mais, aquela coisa que a gente pegava a Bíblia assim. Aí a pessoa falava assim: Josué 4. Aí abria. Quando eu ia baixar a Bíblia, ele começava a falar de cabeça, com a Bíblia na mão assim. Era ridículo. Era ridículo. Eu odiava ele, até que a gente resolveu não brincar mais com ele. Aí ele falou assim: olha o Wellington, escuta isso. Wellington, eu tenho um negócio para a gente fazer sábado à noite. Vem aqui para minha casa. Eu falei: caraca, que top, né? Ele tinha um pouquinho de situação melhor do que a minha. Eu falei: pô, vai ser top à noite. Quando eu cheguei, comprei esse mapa mundi. Falei: que legal. Agora nós vamos orar pelos missionários que estão espalhados aqui. Senhor, eu estou assim: Senhor, abençoa quem está aqui. Senhor, abençoa o Cazaquistão. Esse pastor, fantástico. Escuta isso aqui. Ele foi transferido numa reunião de pastores, que ele é missionário, e falou assim: Josué, agora você vai para a África do Sul. Daqui a um mês você vai para a África do Sul. Vende aí, vamos pagar a tua passagem, você vai para a África do Sul. Ele fala: amém, meu pastor, só tem um problema, eu não sei falar inglês. Como é que vai ser? Como é que eu vou pregar? Aí o pastor dele falou assim: vai para a porta da igreja, fica olhando em línguas. Quando alguém olhar para você, Deus vai te dar o nome do demônio que está na pessoa. Tu grita em português, que demônio entende. Ele abriu 5 igrejas. Cinco igrejas. Ele abriu 5
igrejas na África do Sul. Vou repetir, ele abriu 5 igrejas na África do Sul. Eu lembro como se fosse hoje o dia que ele estava indo embora. Eu dei um livro que não vende mais, chamado Jesus Cristo Modelo Pastoral. Eu tinha 3 livros desses. Um ficou para mim, outro eu dei para ele e o outro eu dei para o apóstolo Bivaldo. Não vende mais, a editora fechou. É fantástico. Aí eu dei o livro para ele, ele e meu irmão, e a gente falou assim: cara, nunca mais a gente vai te ver. Ele falou assim: nunca mais vocês vão me ver. Eu vou para a África do Sul e eu vou abrir um montão de igrejas, depois Deus vai me mandar para outro lugar, e para outro lugar, e para outro lugar, e eu vou embora. Cara, quando ele foi embora, eu falei assim: meu Deus, é isso aí que eu quero viver. Será que a gente não está sendo às vezes Apolo? Será que a gente não está sendo às vezes Apolo? Que a gente está fazendo mais resenha do que ser usado naquilo que Deus nos chamou para ser? Paulo falou assim: acabou, nós não vamos nos reunir aqui, nós vamos agora para a sinagoga, e eu vou pregar lá. Paulo vai, fechou a igreja, olha só, ele fecha e vai, e aí a gente quer a história que deu tudo certo. Não, pelo contrário, deu tudo errado. Deu tudo errado. Durante 3 meses Paulo foi à sinagoga, falou com coragem, não faltou coragem, intrepidez, nem Espírito Santo, mas mesmo assim não quiseram ouvir Paulo e nem dar atenção à palavra. Eu gosto muito do texto de Ezequiel capítulo 3, que eu acho que é o texto que eu tenho para a minha vida. É o texto para a minha vida. Não tem nada a ver com as pessoas que ouvem a minha palavra, que eu prego. Tem a ver comigo. Deus fala para Ezequiel: olha só, eu vou te mandar para um povo que tu vai pregar e eles não vão ouvir, mas você fala do mesmo jeito. Não tem a ver com eles, tem a ver com o que eu tenho com você. Vai lá. E às vezes nós estamos querendo julgar ou o nosso ministério, o nosso sucesso, pelo número de pessoas que estão batendo palma para nós, que estão nos ouvindo, que estão felizes conosco. Porque às vezes não está dando certo, o número não está legal, não está rompendo, as coisas não estão andando do jeito que a gente imagina, e a gente começa a se frustrar. Mas não tem a ver com o outro, irmãos. Tem a ver com você. Não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Não tem a ver com o outro, eu vou repetir, não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Não tem a ver com ninguém, tem a ver com o que Deus chamou você para fazer. Não está dando certo, Deus me colocou aqui. Será que a gente não está desanimando porque nós estamos esperando resultados visíveis, enquanto Deus está nos chamando para ter resultados superiores a isso? Será? O apóstolo participou dessa minha dor, mas alguns irmãos aqui sabem dessa história, mas outros não. Nós fizemos um encontro com Deus na igreja. E a gente fez um encontro com Deus na igreja. E aí segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, eu estava treinando jiu-jitsu, telefone tocando, treinando jiu-jitsu, telefone tocando, resolvi atender. Quando eu atendi, era o líder geracional: olha, temos um problema. Ninguém liga para falar coisa boa, é sempre problema de manhã, né? Qual o problema? Fulano que fez o encontro, então ele é procurado pela polícia e ele é procurado pela polícia. Eu falei: tem que se entregar. O que ele fez? 4 homicídios. Fez 1 ano isso, né? Fez 1 ano agora, certinho. 4 homicídios. 4 homicídios dão 80 anos de cadeia. Escuta, eu já vou contar esse testemunho, vou cortar metade da mensagem e vou parar. Escuta isso. Alguém sabe essa história aqui? Então eu vou contar não, uma galera já sabe. Perdão. Eu estou preocupado com a hora. Eu estava preocupado com a hora. Escuta só. Ele quer conversar com o senhor. Aí eu fui, né? Quando eu fui conversar com ele, falei: irmão, o que tu fez? Ele falou assim: segue o link aí para o senhor ver. Quando eu fui ver, ele matou um cara porque fez xixi na frente da mãe. Ele enterrou um cara vivo porque xingou ele. Ele matou 2 outros caras que eram inimigo dele. Falei: meu Deus do céu. Lucifer, né? Lucifer. Falei: rapaz do céu, levadinho você, mano. Aí ele falou assim: então, quero me entregar. Falei: calma aí que eu tenho que
consultar os meus superiores. Porque eu fiquei com medo do seguinte: o cara entra, 80 anos de cadeia, fechou a porta, a culpa de quem depois desse negócio de se entregar? De quem? Aí quando eu comecei a falar com ele, eu falei assim: olha, vai ter a campanha do manto domingo, vamos primeiro na campanha do manto. Aí ele: não tenta me convencer não. Já vendi tudo dentro da minha casa, arranquei o dente, que estava podre, porque não tem dentista. Já conversei com o meu patrão, ele vai dar o meu dinheiro para minha filha. Minha filha já está vindo se despedir, eu vou me entregar. Irmãos, eu acho que se fosse eu fugia. O Acre, Roraima, tem nem McDonald's em Roraima. Ele falou assim para mim: paguei 14 mil ao PCC, eu tenho uma identidade falsa, eu tenho CPF falso, tenho ticket de eleitor falso, ninguém nunca vai me achar. Eu falei: irmão, deixa eu te falar uma coisa, por que você quer se entregar? Eu sonhei que eu era da equipe do encontro, ele tinha acabado de voltar do encontro, eu estava liderando o ônibus, orando em língua dentro do ônibus, e fomos parados numa blitz, e mandaram eu descer e eu fui preso. E para o sonho acontecer, eu não posso ter legalidade. Então eu tenho que me entregar. Aí eu falei assim: rapaz, você, olha. Aí depois de conversar com o apóstolo, eu resolvi ligar para um advogado também. Não leva aí na delegacia de hipótese nenhuma. Vocês têm que ver aí de um jeito de se entregar na rua e tal. Escute só. Fechamos com o líder de célula dele numa oficina mecânica. O Fernando. Chamamos um delegado. Quando o delegado digitou o CPF dele verdadeiro o delegado falou assim: rapaz, não se entrega não, são 80 anos, hein? No mínimo. Segue tua vida. Ele falou assim: não, eu fui homem de Deus, eu tenho que me entregar. Eu falei: pô, ele é mais homem de Deus do que eu, mano. Não é possível. Eu falei assim: você quer alguma coisa? Ele falou assim: eu quero só uma Bíblia de estudo, você me arruma? Eu falei: eu dei a minha, né? Na verdade eu dei a do pastor Guilherme, que estava mais próximo. O pastor Guilherme estava com a Bíblia, eu falei: aqui ó, a sua, pastor Guilherme. Escute só. Ele começou a chorar, falou assim para mim: se Deus quiser, Ele me tira de lá, se Ele não me quiser, eu morro lá dentro. Mas quando chegar diante de Deus, eu vou chegar de cabeça erguida, porque esse negócio de encontro funcionou na minha vida. Eu encontrei Deus. Eu não sou mais Jacó, eu não posso viver fugindo. Eu sou Israel, eu preciso me entregar. O maior sucesso da minha vida foi uma pessoa que se entregou. O maior sucesso do meu ministério foi alguém que se entregou. Escute só, caíram 3 condenações dele. 2, 4, 6, 20 anos. Ele já é o chefe da galeria. Ele já está para sair na semiaberta. Ele já é o pastor da galeria. Ele já batizou mais de 32 pessoas. O rapaz da oficina mecânica, que não consegue nem ministrar o alimento, é a pessoa que vai para lá e faz o culto no presídio. Ele fala assim: bispo, eu decoro um versículo, um pedaço que eu tenho dificuldade de ler. Eu falo um pedaço e começo a orar pelo pessoal. Eu falei assim: meu Deus, só Deus faz isso. Ele está na solitária. Filipe está na solitária, estava na solitária esses dias. E excluíram ele da liderança da igreja, do presídio, porque ele proibiu o celular na galeria, porque ele falou que o homem de Deus não pode ter celular dentro do presídio. É isso que o Espírito Santo faz. Você transforma onde você está, não dependendo da situação que você está. Paulo é essa pessoa, que ele não está preocupado em ser aplaudido, ele está preocupado em fazer a vontade de Deus. Não está dando certo aqui, então eu vou para outro lugar. Vamos 12, vamos lá. Paulo toma 3 meses fazendo aqui. Não dá mais. Não, a gente vai procurar um outro lugar que vão ouvir a gente. Eu vejo que o Espírito Santo, junto com uma tenacidade, uma vontade sem limite, ele é indestrutível. Não existe geografia difícil, não existe lugar difícil. Ou você está com pouca vontade, ou pouco Espírito Santo. Ou você está se lançando pouco, ou está orando pouco. Das duas coisas, pouco você está fazendo. Sabe o que Paulo faz? Ele muda de lugar. Ele continua na mesma cidade, vai para outro lugar.
começa a pregar. 3 meses não deu certo e continua pregando 2 anos no mesmo lugar. Sem Facebook, sem Instagram, sem WhatsApp, sem folheto, sem TV aberta, sem rádio, sem nada. Ele, 12 pessoas, o Espírito Santo de Deus e uma vontade de pregar a palavra. Qual o resultado disso? Toda a Ásia conhecida ouve a palavra de Deus. Porque 13 homens estavam pregando em uma escola. Em uma escola. 13 homens estavam lá pregando e a palavra de Deus foi espalhada. Deus não precisa com uma multidão para começar, não. Deus precisa que alguém está cheio do Espírito Santo e quer. Deus precisa de alguém que acredita nisso, que acredita no poder do envio, que acredita no seu chamado, que acredita no que Deus tem para ele. Deus quer isso. Eu posso adiantar um pouco? Vamos no final. No final, Paulo fala assim: eu vou morrer. Deus já me revelou que eu não vou ver mais ninguém, mas eu preciso passar lá para me despedir do pessoal de Éfeso. Eu acho nos textos mais bonitos de todos. Paulo reúne todo mundo e todo mundo começa a chorar, porque sabia que nunca mais ia ver Paulo. Você imagina? Nunca mais eu vou ver meu discipulador. Eu nunca mais vou ver essa pessoa que revolucionou essa cidade. Eu nunca mais vou ver essa pessoa que me ganhou, que foi instrumento de Deus para transformar essa cidade. Paulo é essa pessoa que pega 12 pessoas comuns e transforma em 12 pessoas extraordinárias. Qual o resultado? 2 anos pregando a palavra. As pessoas se reúnem. Ninguém pediu para confessar pecado, não. Ninguém falou assim: confesse o teu pecado. Não. As pessoas foram e começaram a confessar os seus pecados, confrontados pelo Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Eu sei. Hoje está na moda o gourmet. Hoje está na moda o fácil. Tudo é gourmet. Antigamente sacolé cheio de água suja e um que suco. Antigamente era isso. Não é isso? Hein? É 25 centavos que a gente pagava. É só gelo. E aí a pessoa fala assim: dá um pouquinho aí. Não é isso? Né? Tinha enchido da bica, enrolava. Hoje em dia o sacolé gourmet, leite condensado. Aí tu vai comprar um sacolé, é uma facada. O sacolé é o preço de uma refeição. Tem um cara lá, vizinho lá, que é sacolé do magrinho. Você quando é um sacolé? R$10. Que isso, gente? Perdeu o nível da brincadeira. Antigamente você ia comprar um espetinho, voltando da vigília à noite. Comprava um espetinho. Tu já sabia, aquela carne ali é de segunda, a moça passou uma amaciante. Tu bota uma farinha para disfarçar, um molho e vai embora. Quanto é que é o espetinho? 15. Não pode. Não pode. Não. Tudo é gourmet. Virou a igreja gourmet. Virou a reunião gourmet. Virou a situação gourmet. Hoje a gente entra e a gente fica ali, vamos ficar aqui. Cara, tá tudo bem, cara. Vamos ficar por aqui. É isso aqui. Vamos ficar aqui. Não. Olha só. Olha a ideia de maluco dele. A gente vai para lá, para a sinagoga, inimigo. Sinagoga matou Jesus, o pessoal judeu, circuncidão. Tudo loucura. Vamos ficar aqui. Não, eu quero ir para lá. Mas não ouviram a gente, igual a gente vai para a escola de tirano. O pessoal é grego. A cultura é helenista. Vamos para lá. Eu quero ir para lá. Lá que vai surtir efeito. Lá que a coisa vai acontecer. Todo mundo que praticava bruxaria, todo mundo que praticava feitiçaria, eles não só jogaram fora as suas macumbas, não. Eles jogaram fora também os seus pergaminhos e livros que ensinavam outras pessoas a fazer. Paulo foi tão profundo que aquelas pessoas que tinham saber de fazer aquilo lá, largou a vida e mudou a sua história. Através do Espírito Santo de Deus. Acho que o convite para nós transbordarmos hoje é esse. O convite de nós, para nós transbordarmos hoje, é ser tão cheio do Espírito Santo, que se nós ficarmos num lugar durante 2 anos, toda a cidade vai ouvir falar do nome de Jesus. O convite de Deus para as nossas vidas hoje, é se levantar com autoridade
com vontade. E entenda o que eu vou dizer. Fechar a igreja. Fecha a igreja. Se a gente falar isso em qualquer lugar e não explicar, as pessoas ficam até chateadas com a gente. Você é um comunista. Não, acabou. Agora a gente vai se reunir na praça. A gente vai se reunir em frente à igreja católica. A gente vai se reunir em frente à sinagoga. Nós vamos sair daqui. Nós vamos pregar a palavra. O chamado de pregar a palavra é para todos e ninguém pode te impedir isso. Ninguém pode impedir você isso. Só você. Eu entendo que Deus está procurando essas pessoas aqui. Querem ser cheios do Espírito Santo. Querem ativar outras pessoas. Querem levantar outras pessoas. Querem falar essa palavra para outras pessoas. Querem ver os sinais e prodígios acontecendo em nós e através de nós. Se for para brincar de war, de repente eu nem brincar contigo. Não quero brincar contigo. Não quero. Você de repente não é o melhor parceiro para jogar buraco. Sueca, não é o melhor parceiro. Não quero jogar poker com você. Eu quero orar com você, o céu se abrir. Eu quero ir para a praça e as pessoas olharem para nós e falarem assim, tem alguma coisa diferente em nossas vidas. Ou a gente pode continuar brincando. Ou a gente pode continuar andando para um lado e para o outro e se escondendo de Diana, das suas sacerdotisas, com medo delas. Eu mudei de salão que eu corto o cabelo. Depois de 9 anos. E o rapaz corta meu cabelo. Ele já foi da IAF Rio. E até um tempo atrás ele era babalorixá. E aí o pessoal falou assim, ele vai botar a mão na tua cabeça. Vai vir energia. Eu falei assim, vai de mim para ele. Não dele para mim. Não, mas é que a fonte, e pá, e pum, o pessoal que tem medo de tudo. E eu falei para uma pessoa, uma coisa que eu aprendi. Falei, batalha espiritual é resistência, filhinho. Eu vou resistir tanto ele, que ele vai se dobrar. Deixa eu te falar uma coisa. Ou você sai por aí sendo cheio de Deus, ou você cria um grupo e fica pregando só para esse grupo. Ou você sai daí e para de ter medo de quem está lá fora. Ou você fica sentadinho e reúne pessoas que vão ouvir o que você fala e gostam de ter o mesmo papo que você. E a gente não se arrisca mais em nada. A gente não se arrisca em passar vergonha. A gente não se arrisca em ser criticado. A gente não se arrisca mais. Porque a gente só fala para o pessoal que quer ouvir a gente. A gente só fala para quem a gente tem certeza que vai aplaudir a gente. Ou a gente fica cheio do Espírito Santo e pegam 12 pessoas normais e vamos sair por aí transformando por onde a gente passar. Eu acredito que esse é o nosso chamado, esse é o nosso chamado, esse é o meu chamado. Eu vivo para isso eu empenho a minha honra e para isso eu quero me lançar. E eu creio que Deus quer levantar pessoas assim também. E de repente eu sei que você é assim, mas de repente você está meio cansadinho e Deus me trouxe aqui para lembrar o que você tem que fazer. De repente você está meio devagar e Deus me trouxe aqui para levantar para você. Eu quero falar para você que Deus chamou você para se cansar. Deus não chamou você para você ficar descansado, não. Deus chamou você para todo dia pregar. Deus chamou você para isso. Todo dia, o tempo todo. O tempo todo, todo dia. E é isso que Deus chamou você. E se não for assim, monte seu clubinho e saia do caminho. Monte seu clubinho e saia do caminho. Ninguém vai transbordar no clubinho. Ninguém vai transbordar os lados do clubinho. Eu queria orar por você antes de terminar. Eu tenho, com a experiência que eu tenho, irmãos, não vou nem chamar ninguém na frente, que o pregador passa uma vergonha danada agora. Ninguém vem. Só fica, não, essa palavra não foi para mim. Se meu discípulo estivesse aqui, ia ser top. Ele precisava ouvir isso. Mas será que nós não precisamos fazer mais? Será que nós não precisamos fazer mais? Todo dia? Será que nós não precisamos fazer mais? Todos os dias? Será que todos os dias nós não precisamos fazer mais? Um pouquinho só. Impor as mãos sobre mais pessoas. Acreditar mais que o Espírito Santo vai estar em nós. Procurar mais o perdido do que as pessoas que estão à nossa volta.
os doentes, feridos, cansados. A liderança na perspectiva de Jesus é uma liderança de serviço. Tu és mesmo o Cristo ou devemos esperar outro? Ele não usa a suma teológica, ele não usa Isaías, ele não usa Davi, ele não usa nada disso. A única coisa que ele fala é o seguinte: fala o que você está vendo aí. Os cegos veem, os surdos ouvem, os aleijados estão sendo curados, e eu prego o evangelho. Vai lá. Não vou te usar nada teológico, eu vou dizer o que eu estou fazendo. Ele serve outras pessoas. Nosso chamado é esse. Você quer transbordar, você precisa servir. Você quer transbordar, você precisa impor as mãos e ativar pessoas. Você quer transbordar, você precisa levantar, sair do seu lugar, do seu clubinho, do seu pessoal, que você gosta de conversar, e procurar quem está perdido. Esse é o desafio para nós nessa noite. Esse é o meu desafio para nós, para mim, para minha vida. Eu quero terminar. Eu estava treinando esses dias jiu-jitsu. E aí tinha um faixa roxa. Aí eu fiquei com a raiva dele. Aí eu falei, eu vou machucar ele. Aí eu sou bom em machucar pessoas. Aí eu dei uma chave de pé nele. Fez aqui, troque, estranho. Aí depois eu peguei ele numa chave de braço. Ele bateu, eu fingi que não senti. Deu outro apertão. Aí quando acabou os 5 minutos, eu sentei assim. Aí o professor que gosta deu uma piscadinha para mim e fez assim. Quando eu sentei, Deus falou assim comigo no meu coração: vai ser ruim dele ganhar Jesus, vai ganhar para Jesus, hein? Vai ser ruim, hein? Eu lembrei do texto de Paulo. Não. Eu me faço de grego para os gregos, judeu para os judeus. Falei, Deus, não vou apanhar para ele não. Não. Deixar ele me finalizar não. Aí não. Aí Deus está comigo. E casando as outras duplas, eu falei assim, deixa eu ficar de fora. Aí Deus está assim comigo. Não, tu está vindo aqui para treinar, mas aqui é lugar para ganhar. Gente, para ele. Eu acho que vai ficar difícil de você fazendo isso, você ganhar ele. Vai ficar difícil. Rapaz, eu fui ficando tão constrangido. Tem que deixar ele me bater. Eu fui ficando tão constrangido. Tão constrangido, porque eu coloquei aquela brincadeira ali na frente do meu propósito principal. Meu propósito principal não é para ela suar, não é para ela treinar, não é para ela ficar bom. Meu propósito principal é mesmo estar lutando com aquele rapaz, ficar pensando assim, eu preciso ser o instrumento de Deus para a vida dele. Eu preciso. Não, mas ele está fazendo as coisas erradas. Ele é um mongoloide. Ele é retardado. Ele não conhece Jesus ainda. Quando ele conhecer a verdade, ele vai ser transformado. A culpa não é dele, a culpa é minha. Irmãos, se você pega uma tartaruga e joga ela para o alto, querendo que ela saia voando, você que é um idiota, não é tartaruga não. Quantas vezes nós estamos pegando tartaruga, jogando para o alto, ficando com raiva porque ela não voa. E a culpa é nossa. Porque Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para transformar vidas. Eu quero orar por você. Queria convidar você para baixar a sua cabeça aí no seu lugar. Senhor, nós estamos em Éfeso, estamos em Cabo Frio. Não estamos na Ásia, estamos na América do Sul. Mas também estamos cercados. O teu Espírito é o mesmo, ainda continua fluindo. Eu aprendi, Senhor, me alimentei nesse lugar que a unção de Elias ainda está sobre a terra. Então a unção de Paulo também está sobre a terra. Senhor, há pessoas ainda que estão esperando a manifestação do teu poder. Estamos aqui nessa noite, Senhor. Alguns estão correndo, outros estão fugindo, outros estão parados, alguns estão dormindo. Mas nessa noite, Senhor, queremos ser transformados para transbordar. Queremos ser tocados pelo Teu Espírito Santo e pararmos de dar desculpas.
Parar de escolhermos os melhores lugares que são cômodos a nós e procurar os perdidos. Fechar lugares que pessoas veneram e levar essas pessoas para lugares que os perdidos estão. Esse é o nosso chamado, Deus. O nosso chamado, o chamado da IAF é transformar vidas. E nessa noite eu quero te pedir, desperta em nós um desejo ardente de não dormir sem pregar a tua palavra, de não dormir sem ser instrumento de Deus para pessoas, se não dormir, se não falar do teu amor para pessoas. Senhor, desperta em nós uma paixão vibrante, poderosa, para sermos teus instrumentos nesse tempo. Senhor, levanta profetas, mestres, evangelistas e pastores em nós, cheios do teu Espírito Santo, para viver e pregar de acordo com o teu propósito, com o teu sonho, com os teus desejos. Que nessa noite possa começar uma revolução dentro de nós, como começou em Éfeso naquele dia. E assim como Diana caiu por terra, principados e potestades vão cair por terra nesse lugar. Senhor, assim como, meu Pai, Éfeso foi mudado, Cabo Frio, Rio de Janeiro, o Brasil, a América do Sul, a América Latina, o mundo será mudado, Senhor. A começar em nós. Quebra corações. Em nome de Jesus. Amém. Fique de pé. Aplauda ao Senhor, você que pode. Eu queria que você saísse do seu lugar e falasse para 3 pessoas: eu estou disposto a mudar essa geografia. Eu estou disposto a mudar essa geografia.